Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós vamos dar sequência aqui à nossa aula, tendo em vista que na aula ao vivo tivemos algumas dificuldades com o próprio aplicativo, mas acredito que não vai perder aí, digamos assim, a qualidade do nosso curso que nós estamos prestando aqui para vocês, tá bom? Nós vamos hoje trabalhar, eu vou postar aqui para a gente poder ter acesso, nós vamos trabalhar a análise sintática, mais conhecida como sintaxe. Ah, no edital de vocês, tem pedido só sintaxe. Por isso que nós vamos estar contemplando muitas coisas aqui interessantes a respeito da sintaxe. Lembrando que quando a gramática fala de sintaxe ou de análise sintática, ela está falando de todo esse conteúdo aqui. Deixa eu pegar um ponteiro aqui para a gente poder fazer algumas anotações. Mas quando a gramática fala de análise sintática, a gramática tradicional, ela está falando de tudo isso aqui, ó. Ela está falando dos termos essenciais da oração, os termos integrantes da oração, termos acessórios da oração e o vocativo. Então, quando fala de análise sintática ou sintaxe, vai estar falando destes quatro termos. Os termos essenciais que nós vamos ver hoje, sujeito e predicado, eles são considerados essenciais exatamente porque não pode faltar numa frase. 99,9% dos casos, porque você vai ter a oração sem sujeito. Mas entra como termos essenciais exatamente porque não pode faltar na frase. Ou seja, a frase só vai ter um sentido completo se ela tiver um sujeito e se ela tiver um predicado. Depois nós vamos analisar os termos integrantes da oração. Ou seja, são os complementos. Você tem o complemento verbal, o complemento nominal e o agente da passiva que eu já adiantei para vocês nas vozes verbais, que é a voz passiva, a voz ativa. A voz passiva, em termos de verbo, vai ser aquele verbo, aquele sujeito sofre a ação, e esse sujeito que sofre a ação vai ser o agente da passiva. Os termos acessórios, o adjunto nominal, o adjunto adverbial e o aposto, e o termo isolado, que é o vocativo. Então, nós vamos caminhar nesta direção aqui. Então, convido você a entrar neste ritmo e acredito que a análise sintática é fascinante e vai ajudar você a compreender a frase no seu sentido mais completo. Então, vamos lá. Aqui é uma definição de sintaxe, até porque a sintaxe tem a ver com as relações entre as palavras dentro de uma frase. Você não vai analisar especificamente palavra por palavra, mas um bloco de palavras, que aí gera a sintaxe. Você não vai analisar apenas uma palavra isolada, mas a frase no seu sentido geral, principalmente tirada dentro de um texto. Para a interpretação de texto, isso aqui é muito interessante. Mas vamos lá. Quando você diz assim, o aluno tocou a campainha nervoso, você tem uma ideia, você tem uma interpretação. Quando você diz o aluno nervoso tocou a campainha, você vai ter um outro choque sintático. Só que, por que você tem aqui o adjetivo que está lá no final e o outro adjetivo está colado com o substantivo? É a ênfase que você quer dar. Então, quando você diz assim, o aluno tocou a campainha nervoso, você está colocando o foco no aluno. O aluno tocou, ele praticou a ação. Quando você coloca o aluno nervoso tocou a campainha, você está querendo, de alguma forma, de alguma maneira, potencializar e focar na característica. Então, não foi só um aluno que tocou a campainha, mas um aluno nervoso que tocou a campainha. Ok? Então, a sintaxe faz isso. Por isso que vocês precisam entender de que na análise sintática você tem que ver como está a ordem. A ordem que já foi falado para vocês ao longo desse curso é sujeito, verbo e complemento. Quando há uma alteração dessa frase, quando há uma alteração dessa nomenclatura, é porque o foco vai estar nessa mudança.
A mesma coisa aqui. Você tem sujeito, verbo e o complemento. Então você tem aqui, ó, sujeito, a característica do sujeito, verbo e complemento. Então, você está, de um lado, você está focando no aluno, do outro lado, você está focando na característica do aluno. Então, inverteu aqui a ordem. Então, é isso que vocês precisam prestar atenção na hora que for analisar. Só que quando nós falamos de sintaxe, é preciso ficar bem claro que na prova pode cobrar para vocês as diferenças, diferenciando as estruturas. Existem três formas de você falar a mesma coisa dependendo da quantidade dos verbos. Por exemplo, você já ouviu essa estrutura de frase, a estrutura de oração e a estrutura de período. Você já viu, já tem entendimento, já ouviu falar que existe essa divisão, essa diferenciação. Então, o que, que diferencia o quê? O que, que tem de diferente nelas para você classificar como frase, oração e período? Preste atenção, porque este é um fato assim importantíssimo para na hora de analisar, lá você pode até ganhar uma questão por conta disso. Então vamos lá. Quando você diz que um enunciado é chamado de frase, é porque você está dizendo que esse enunciado possui um sentido completo. O que é frase? Frase é um enunciado que possui sentido completo. E ela pode, de alguma forma, de alguma maneira, possuir duas características. Você tem a chamada frase verbal e você tem considerada a frase nominal. Se é frase, qualquer uma delas vai possuir um sentido completo. Mas a frase verbal, ela vai estar fundamentada em um verbo. A frase precisa ter um verbo para ser considerado de frase verbal. Já a frase nominal não depende do verbo para ter sentido completo. Ela precisa fazer sentido. Ok, existem frases sem verbos? Sim, existem, mas precisa ter sentido completo. Por exemplo, você tem aqui uma frase como ela gosta, vamos lá, ela, escrever aqui é péssimo, tá? Ela gosta de cantar. Um exemplo. Ela gosta de cantar. Ok. Então você tem uma frase aqui que tem um verbo, gosta. Então, como é que você classifica dentro da sua nomenclatura, dentro da sua estrutura? Ela vai ser considerada frase verbal, porque na sua estrutura possui um verbo. Frase nominal é quando você tem um enunciado com sentido completo sem o verbo. Por exemplo, tem uma propaganda aí, até do supermercado que o Amarildo trabalha, que vocês conhecem aqui da igreja, vai dizer que por exemplo, a propaganda diz assim: extra bom, cada dia melhor para você. Essa frase não tem verbo, mas ela possui um sentido completo porque você entendeu a mensagem que ela está trazendo. Então você tem aqui uma frase considerada nominal. Ela tem sentido completo, mas ela não possui verbo. Então, se você tem uma frase e ela tem um verbo, frase verbal. Se você tem uma frase que tem sentido completo, mas não possui verbo, é frase nominal. Mesma coisa aqui, ó. Fogo. Fogo. Frase nominal. Sentido completo que não possui verbo. Então, esta é a primeira estrutura da análise sintática que vocês precisam entender. Porque na prova pode ser que apareça uma frase e lá nas alternativas para você marcar se ela é uma frase, se é uma oração, se ela é um período, se ela é uma frase verbal, se ela é uma frase nominal. Pode ser que aconteça. Então, vai ser frase verbal se tiver um verbo. E vai ser frase nominal se tiver sentido completo, mas que não possua um verbo. Ok? Caminhando aqui para que vocês possam. Agora, aqui é que pega muita gente, mas preste atenção que é simples. Olha só. Eu havia falado que frase é todo enunciado que se organiza ao redor de um verbo que tenha sentido completo. Só que quando você vai pegar a definição de oração, a definição de oração é que é todo enunciado
que se organiza ao redor de um verbo ou de uma locução verbal. Aí é onde entra o problema de muita gente. Tá, então frase possui um verbo e oração também possui um verbo. Olha o exemplo aqui para ficar mais simples. Tudo começa com o pagamento da dívida. Você tem uma frase que gira em torno de um verbo. Então, ela vai ser frase verbal ou vai ser oração? Ela vai ser tanto uma quanto outra. Agora, se lá no processo seletivo tiver uma alternativa que coloca uma frase como essa, digamos assim, e pede para você classificar, e lá nas alternativas tem tanto oração quanto frase verbal ou frase, você pode ganhar a questão, porque ela pode ser tanto frase verbal quanto oração. Só que ela vai diferenciar da frase quando você tiver uma frase, um enunciado que esteja ao redor de uma locução verbal. É como você dizer assim, ó, estamos apresentando o jornal. Então você tem aí uma oração. Por quê? Porque você tem uma locução verbal. Locução verbal é quando você tem dois verbos juntos, agarrados, lado a lado, como foi explicado na aula passada, considerado de verbo auxiliar e verbo principal. Tá bom? Então você tem uma locução verbal. Então, quando tiver uma locução verbal, é oração. Quando tiver um verbo, você pode classificar tanto como frase verbal quanto oração. Agora, cuidado, porque a nome frase verbal pode vir também com outro nome. Você vai ver lá e vai dizer, mas o professor não falou isso, tá lá. Ó. Pode ser frase oracional também, ok? Então, tanto pode vir lá na prova de vocês como frase verbal, como frase oracional também, que está se referindo à mesma coisa. Por que é frase oracional? Porque ela tanto pode ser frase verbal quanto uma oração. Então, vamos lá. Frase verbal, todo enunciado, ó, frase verbal, possui um verbo. Oração, possui um verbo ou uma locução verbal. Aí vai ser considerado oração. Ok? É a mesma coisa de frase verbal, mas na oração diferencia quando vier a locução verbal. E o período? Olha só, aí complica, né? Aí você diz assim, ó, você tem essa frase aqui. Os morcegos possuem hábitos noturnos. Então, vamos lá. O que é um período? Período é uma frase organizada em uma, duas ou mais orações. Então, como é que eu sei que é uma oração? Quando tem um verbo. Então, os morcegos possuem hábitos noturnos, um verbo. Então, por que ele é chamado de período? Ele também não pode ser frase verbal e ele também não pode ser considerado de oração? Sim. Então, o que é um período simples? Um período simples, eu acho que está aqui na frente, isso. O período simples é formado por uma única oração ou apenas uma locução verbal. E, professor, embaranhou tudo agora, porque o senhor falou que oração é um verbo e também pode ser uma locução verbal. E o senhor já está dizendo que isso também pode ser período simples? Sim. Então, o que é um período simples, gente? O período simples é uma oração. Ok? O que é uma oração? Todo enunciado que se organiza ao redor de um verbo ou uma locução verbal. O professor utilizou o quadro, um verbo. O professor pode utilizar o retroprojetor, locução verbal. Embaralhou? Então vamos lá. Se nas alternativas você tem essa frase aqui, o professor pode utilizar o retroprojetor. Se na pergunta tiver isso, e lá nas alternativas tiver tanto frase ou oração ou período simples, pode ser tanto uma quanto outra e você pode ganhar a questão, mas geralmente eles não vão fazer isso. Ok? Então, o que é
um período simples. Um período simples é o enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal, ok? Que também pode ser chamado de oração. A única diferença vai ser o período composto, porque o período composto ele vai estar estruturado em cima de mais de um verbo. Não é locução verbal, tá? Mas é acima de um verbo. Então você tem aqui no período composto: espero que os homens respeitem a natureza. Quantos verbos tem na frase? Um, dois. Se você tem dois verbos na frase, ele só pode ser período composto. Então, até período simples, praticamente você tem a mesma coisa. Só se diferencia um período composto, que você vai analisar pela quantidade de verbos. Qual é a dica? Quantidade de verbos. Então, se você tem uma frase que tem mais de um verbo, você já sabe que é período composto, desde que não seja uma locução verbal, porque a locução verbal tem dois verbos, porém eles estão juntos e eles dão a ideia de um só. Ok? Então, tenha em mente isso. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Qualquer coisa vocês revejam, qualquer coisa vamos ter a nossa monitoria aí para ajudar vocês. Então, a partir disso, nós vamos dar um pontapé inicial nas outras estruturas, porque você precisava primeiro entender o que era frase, o que era oração e o que era período, tá bom? Você entendendo isso, você com certeza consegue lidar com as outras estruturas, ok? Agora nós vamos trabalhar a questão do sujeito. O que é o sujeito da frase? Você já ouviu falar que o sujeito da frase pode ser três coisas. Você tem o sujeito é o termo que pratica a ação. Você também tem o sujeito que sofre uma ação. E é o termo sobre o qual declaramos ou dizemos algo. Então, a definição de sujeito pode perpassar por essas três questões, dependendo do que acontece com o sujeito. Temos aqui exemplos. Jéssica estudou muito. Então, você tem aqui o sujeito Jéssica praticando uma ação. Vanessa foi maltratada. Você tem aqui o sujeito sofrendo a ação. Geise é uma ótima aluna. Você está declarando algo sobre o sujeito. Então, essa é a primeira coisa. Uma definição de sujeito. Ele pratica, ele sofre e a gente fala algo a respeito dele. Vocês aprenderam na escola também uma outra dica importantíssima. Como é que eu descubro o sujeito da frase? Fazendo perguntas ao verbo. Ou fazendo a pergunta ao verbo. Quando você diz assim, Jéssica estudou muito, você pergunta ao verbo. Quem estudou muito? Geise. Jéssica. Vanessa foi maltratada. Quem foi maltratada? Vanessa. Geise é uma ótima aluna. Quem é uma ótima aluna? Geise. Ok? Então a pergunta sempre vai ser quem? E aí você perguntando quem ao verbo, você vai chegar à resposta de quem é o sujeito. Ok? Lá na frente nós vamos ver algumas coisinhas. Definindo o sujeito, nós temos o núcleo do sujeito. E aí tenha muito cuidado, porque é aí que a pegadinha se estrutura, né? Digamos assim. É aí que a pegadinha começa a fazer sentido ou arruinar a vida de muita gente. Núcleo do sujeito. Pois bem, o que é o núcleo do sujeito? Vamos partir desta frase. Os jovens adoraram a iniciativa. Aí lembra da pergunta? Quem adoraram a iniciativa? Quem adorou a iniciativa? Aí você fala, os jovens. Então, os jovens, tanto o artigo quanto o substantivo, pode ser considerado sujeito. Agora, qual é o núcleo do sujeito? Somente o substantivo. Você não pode dizer que o núcleo do sujeito é tudo isso aqui. Tudo isso aqui é o sujeito. Mas o núcleo do sujeito é apenas uma palavra. E isso se o sujeito for simples, como nós vamos ver lá na frente nas divisões. Tá bom? Então não pode ser tudo isso. Ele vai ser apenas um núcleo. Então aqui está dizendo, quando o sujeito é formado por mais de uma palavra, sujeito formado por mais de uma palavra,
Você tem aqui, ó, os jovens. Há sempre uma de maior importância semântica, designando o ser sobre o qual se declara algo. Está falando algo aqui sobre os ou sobre jovens? Sobre jovens. Quem é? Quem foram as pessoas que adoraram a iniciativa? Jovens. E não o artigo. O artigo está ali apenas para definir o substantivo. Ok? Então, o núcleo do sujeito é formado por uma palavra de maior importância. Definindo o núcleo do sujeito, nós temos os tipos de sujeitos. Quais são os tipos de sujeitos? Os sujeitos podem ser determinados ou indeterminados. Então, os sujeitos determinados, você tem sujeitos simples, compostos e ocultos. O que é um sujeito simples? Sujeito simples vai possuir apenas um núcleo, tá, gente? Mesmo que esteja no plural. Muita gente confunde isso. Quando você diz assim, a menina sorriu. Quem sorriu? A menina. Então você tem apenas um núcleo. Se você tem apenas um núcleo, ele vai ser considerado sujeito simples. Imagina se tiver a frase lá: as meninas sorriram. Ok. Mas está no plural. Você não tem como saber quantas meninas sorriram, porque você vai no núcleo. Quando você diz assim, quem sorriu? As meninas. Então você só tem um núcleo. Se você só tem um núcleo, o sujeito só pode ser simples. Ele vai ser sujeito composto quando possuir dois ou mais núcleos. Quando você diz assim, Romeu e Julieta morreram do mal de amor. Quem morreram do mal de amor? Romeu e Julieta. Certo? Então você tem aqui dois núcleos, dois sujeitos, duas pessoas de quem está se falando algo. Então, você tem aí um sujeito composto. Imagina se tivesse aqui Romeu, Julieta e Rodrigo morreram do mal de amor. Continuaria sendo sujeito composto porque você tem dois ou mais núcleos nesse sujeito. Ok? Podem ser nome de pessoas ou nome de lugares. Ou coisas. Quando você diz assim, as panelas, um exemplo, as panelas e os talheres são frágeis. Quem são frágeis? Panelas e talheres. Você tem dois núcleos, logo você tem duas estruturas de sujeito composto. Ok? Agora, onde entra uma das maiores confusões. A diferença entre sujeito oculto e sujeito indeterminado. Então, vamos lá. O que é um sujeito oculto? Sujeito oculto é identificado pela terminação do verbo. Mas esquece isso. O sujeito oculto é quando o sujeito não aparece, mas ele está implícito. Quando você diz assim, você consegue identificar, ele não aparece, ele está implícito, mas você consegue identificar quem é. Quando você diz assim, visitei uma intrigante exposição. Eu chego para você, gente, visitei uma intrigante exposição. Quem visitou? Eu. Eu visitei. Quando diz assim, comprei um carro. Quem comprou o carro? Eu comprei um carro. Então você consegue identificar aqui implicitamente que você tem um eu. Eu visitei uma intrigante exposição. Você tem aqui, ó, primeira pessoa. Grave isso. Se você tem aqui, ó, primeira pessoa, o sujeito vai ser oculto. Certo? Agora, espero que tenha ficado entendido isso. Agora, ele vai ser indeterminado quando você não consegue identificar o sujeito, mesmo ele estando lá implícito e você conseguindo dar um nome para ele. Por exemplo, telefonaram para você. Quem telefonou para você? Não está dizendo aqui. Mas você pode dizer, meu professor, não pode ser assim, ó, eles ou elas telefonaram para você? Pode. Mas só que quem são eles e elas?
Então, não aparece aqui. Está implícito, mas está em terceira pessoa. Se estiver em terceira pessoa, implicitamente, vai ser sujeito indeterminado. Agora, digamos que tem essa frase aqui: telefonaram para você. Aí você coloca lá, sujeito indeterminado. Beleza. Tranquilaço. Agora, se tiver uma frase lá dizendo eles, na frase mesmo, tiver eles ou elas telefonaram para você, ele vai deixar de ser sujeito indeterminado e passa a ser sujeito simples, porque aparece explicitamente na frase. Se tiver implicitamente na frase, o sujeito vai ser indeterminado. Se tiver explícito na frase, aparecer na frase, ele vai ser considerado sujeito simples porque aparecer. Ok? Então, essa é a primeira ocorrência de um sujeito indeterminado. Qual a diferença do oculto? O oculto está na primeira pessoa. Qual a diferença do indeterminado? Vai estar na terceira pessoa. E a segunda ocorrência é quando o verbo na terceira pessoa do plural tiver um índice de indeterminação do sujeito, se precisa-se de digitadores. Onde precisa de. Não sei. Só está lá, precisa-se. Então o sujeito vai ser indeterminado. Okay? Cuidado para não confundir esse se aqui com o se conjunção. Isso aqui é uma partícula, tá? De indeterminação, índice de indeterminação do sujeito. Se tiver lá, se você estudar, vai passar. Esse se é uma conjunção subordinada condicional. Aqui não, aqui ele está separado por um hífen. O hífen, e vai vir logo depois de um verbo. Beleza? Então, esses são os tipos de sujeitos que nós temos aqui, que vocês precisam ficar atentos. Então, recapitulando, nós temos sujeitos simples, quando possui apenas um sujeito, um núcleo. Composto, dois ou mais núcleos. Oculto, primeira pessoa implicitamente. Indeterminado, terceira pessoa implicitamente, ou uma indeterminação do sujeito se. Ok? Agora nós temos a confusão mental. A confusão mental é, se lá está dizendo que os termos essenciais da oração, você tem sujeito e predicado, por que tem oração sem sujeito se é tão importante? Ok, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, mas existem sim frases que não têm um sujeito, mas ela não deixa de ter sentido completo. Quando você viu lá no tipo de frase fogo, não tem sujeito, mas tem um sentido completo. Quando eu digo silêncio, não tem um sujeito, mas tem um sentido completo. Mas quando é que vai ser uma oração sem sujeito? Preste atenção aqui, porque aqui está o coração para vocês entenderem algumas estruturas. Vamos lá. A oração sem sujeito, aqui vai ter uma definição que temos oração sem sujeito quando a informação veiculada pelo predicado centra-se num verbo, ou seja, o foco vai estar no verbo de uma forma impessoal. Então, não há relação sujeito e verbo, não está falando nada sobre o sujeito, não está interferindo nada, não está se declarando nada em relação ao sujeito. Então, você tem uma oração sem sujeito. Nesses seguintes casos. Primeiro caso, todos os verbos que exprimirem fenômenos da natureza, como chover, ventar, anoitecer, amanhecer, relampejar, trovejar, nevar, entre outros, todos eles têm na frase oração sem sujeito. Quando você diz assim, choveu torrencialmente em Mato Grosso. Então você tem o verbo aqui, ó, chover. Então, esse verbo, ele se caracteriza por ser um fenômeno da natureza. Se ele é um verbo do fenômeno da natureza, você classifica ele como oração sem sujeito, ok? Mesmo tendo um verbo aqui. Mesmo você perguntando onde, né? Onde aconteceu isso? Em Mato Grosso, mas mesmo assim você tem aqui o verbo que implica fenômeno da natureza. Quando você diz assim, amanheceu um lindo dia. Amanheceu, fenômeno da natureza. Então é oração sem sujeito.
certo? Todos os verbos que exprimirem fenômenos da natureza vão estar classificados como oração sem sujeito. Agora, cuidado que tem uma exceção. Que exceção? Se o verbo que exprime fenômeno da natureza foi empregado no sentido figurado, então haverá sujeito. Quando você diz assim, choveram reclamações contra aquela empresa. Então você tem aqui, choveram o quê? Reclamações. Então, reclamações seria o sujeito da frase, ok? Seria sujeito simples. Por que é que choveu aqui, que é um fenômeno da natureza? Aparece um sujeito e lá não, porque lá é um fenômeno de natureza literal, aqui é figurado. Quando você diz choveu canivete, sentido figurado. Então, se você altera o sentido real do fenômeno da natureza, você tem uma oração com o sujeito. Se você alterou, deixou de ser um fenômeno natural literal e passou a ser um fenômeno da natureza considerado figurado. E aí você tem aí uma oração sem sujeito, se for, preste atenção nisso, se for sujeito, se for um verbo de fenômeno natural, não tem sujeito. Agora, se o fenômeno da natureza for no sentido figurado, vai haver um sujeito na frase, como é o caso desse exemplo aqui. Tá bom? Quando é que o verbo também vai ser fenômeno da natureza? Aliás, quando é que o verbo vai ter oração sem sujeito? Quando é que a frase vai ter uma oração sem sujeito? Quando você tem aqui os verbos fazer, ser, estar, na indicação de tempo cronológico ou clima. Então, quando você tem aqui, ó, faz 2 anos que ele saiu, não é fazem 2 anos, tá? Lembra lá em concordância do verbo fazer? Depois volta na aula lá. É 1 hora, está frio. Tudo são frases que têm sentido completo. Mas por que elas são consideradas sem sujeitos? Porque elas estão indicando tempo cronológico ou clima. Se você tem uma frase algo que indica tempo cronológico ou clima, não vai ter sujeito. Faz 2 anos que ele saiu. Ah, professor, mas tem ele aqui, ó. Mesmo assim, você tem o verbo fazer aqui no sentido cronológico, então não vai haver sujeito. Certo? Então, essa seria a explicação mais óbvia e mais simplista que eu poderia dar aqui para vocês. Tá bom? E quando é que a oração vai ser sem sujeito? Quando o verbo haver, no sentido de existir, ou indicando o tempo transcorrido. Então você tem aqui, ó, há muitos alunos na sala. Existem muitos alunos na sala. Então o verbo aqui, está no sentido de existir. Então, se está no sentido de existir, cadê aqui? Está no sentido de existir, você pode trocar e continua fazendo sentido, então não tem sujeito na frase. Só se tiver no sentido de existir, o verbo haver, que indique tempo transcorrido. Ó. Há 2 meses que não vejo Maria. Você tem aqui, ó, Maria, um substantivo, mas ela não é o sujeito. Há 2 meses que não vejo Maria. Esse há aqui está no sentido de tempo. É como se você dissesse assim, faz 2 meses que não vejo Maria. Então você tem aqui no sentido de tempo transcorrido. Então não vai haver sujeito. Agora, se o verbo existir não é impessoal, sendo assim, ele possuirá sujeito expresso na oração, ou seja, se já aparecer a expressão existir. Vamos lá. Se vier o verbo haver, e esse verbo haver tiver o sentido de existir, não vai ter sujeito. Porque você vai estar lá, haver, que é verbo impessoal, e as suas derivações. Agora, se a palavra existir já estiver na frase, você vai classificar como um sujeito. Ó. Existiam 4 pessoas interessadas na vaga. Existiam o quê? 4 pessoas. Então, você tem aqui o sujeito.
4 pessoas. Núcleo do sujeito, pessoas. Então, ele já apareceu na frase o verbo existir. Não está lá. Há 4 pessoas interessadas na vaga. Se tivesse isso, há 4 pessoas interessadas na vaga, aí não teria sujeito, porque o verbo é impessoal. Agora, se o verbo existir já aparece na frase, não fica subentendido, então vai haver sujeito na frase. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Bom? Ok, então isso aqui, tudo que nós vimos até agora, é chamado de sujeito. E aí nós vamos entrar agora na parte do predicado. E a parte do predicado tem muito mais, digamos assim, ramificação. Bom? Então vamos lá. O que é o predicado? É o termo que expressa aquilo que se afirma a respeito do sujeito. Ou seja, o que estão falando do sujeito? Vai ser o predicado. Então vamos lá, para a gente entender. Quando você diz assim, jardineiros diplomados regam flores. O que é o sujeito? Jardineiros diplomados. Se eu pedisse para você o núcleo do sujeito, só jardineiros. Ok? Então você tem aqui sujeito, barrinha, predicado. O que é o predicado? Tudo que vier do verbo para frente. Certo? Você tem uma palavra, lê até o verbo, a frase. Chegou no verbo, você separa sujeito de predicado. Ok? É tudo que vier do verbo para frente vai ser considerado predicado. Ó, a luz da tua poesia é triste. Qual é o verbo? É. Então você separa aqui, ó, corta sujeito, a luz da tua poesia e predicado. Ok? Enfim, é só para você entender. A criatura tão bonita, quando há ausência do sujeito, o predicado encerra o processo verbal em si mesmo. É como alguém pode perguntar, né? Mas se começar com os verbos impessoais, não tem problema. Não vai ter sujeito, tudo vai ser predicado. É isso que ele está querendo dizer. Porque eu queria passar para vocês a classificação do predicado. Você tem o chamado predicado verbal, predicado nominal e os dois juntos, predicado verbo nominal, que nós vamos ver aqui. E preste bem atenção, porque esta aula, esta parte é muito, muito, muito. Se você não prestar atenção, vai cair em algumas pegadinhas, tá bom? O que é um predicado verbal? Predicado verbal é quando você tem um sujeito praticando a ação. É um verbo que indica ação. Quando você diz assim, o vento sopra, Ana canta, ele caiu, Fabrício gritou, está praticando a ação. O sujeito vai ser, aliás, o predicado vai ser verbal se você tem um verbo de ação. Quando a ação do sujeito em prol de algo ou fazendo algo. O vento sopra, o vento está praticando uma ação. Logo, o predicado vai ser verbal. Ok? Os predicados verbais vão ser divididos em dois tipos. Você tem o verbo transitivo e você tem o verbo intransitivo. O que é um verbo transitivo? Pede um complemento. O que é um verbo intransitivo? Não pede complemento. Ele é um prepotente, esse verbo. Esse verbo ele tem um fim em si mesmo, ele não precisa de ninguém, de nada. Então, ele é chamado de verbo intransitivo por conta disso. Certo? Vamos lá. O escritor português. Vamos logo definir o verbo intransitivo, né? Para você saber como é que fica. Depois a gente vai para o transitivo. Vamos lá. O escritor português José Saramago morreu. Mesmo que tenha um complemento, ele não vai precisar do complemento. Imagine se na frase tiver assim: o escritor português José Saramago morreu ontem, mês passado, semana passada. Não faz diferença, porque o foco vai ser morreu. Você entendeu o sentido da frase. O que aconteceu com José Saramago? Morreu. Então você tem aí um verbo que é
tem um fim em si mesmo. Ele não precisa e nem pede complemento. Uma criança caiu. Se ela caiu da escada, se ela caiu da cadeira, se ela caiu do muro, não tem diferença, porque o foco está em cair. O que eu estou dizendo isso é que, em alguns momentos, a frase vai ter complementos, mas ele não vai precisar de complemento. Quando você diz uma criança caiu, caiu, aí você diz assim, da escada. Ok. Se uma criança caiu da escada, qual é o foco? Cair. Não precisa do complemento, mesmo que tenha um complemento. Porque qual é a pegadinha do concurso? O concurso vai colocar. Porque quando termina no verbo, você já sabe, é verbo intransitivo, não tem complemento depois dele. Mas quando tem um complemento, ele não precisa, aí é mais difícil de você analisar. Quando você diz uma criança caiu da escada, tá lá na frase, você diz, ah, não, mas ele não terminou em verbo. Mas ele precisa desse complemento? Quando você diz alguém caiu, ok. Ele caiu, é a ação que demonstra isso. Então eu quero que vocês entendam isso. Muitas vezes vai vir sem um complemento, mas muitas vezes também vai vir com complemento, mas não vai precisar desse complemento. Tá bom? Quando você diz assim, foi o que eu falei para você, José Saramago morreu no ano passado, a criança caiu junto da escada, não vai precisar do complemento, mesmo tendo o complemento aqui, ó, mas não vai precisar desse complemento, porque o verbo em si já tem sentido completo, ele em si já basta, é verbo intransitivo. Ok? Agora vamos lá, verbo transitivo direto. Temos o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. O que é um verbo transitivo direto? Você pode descobrir um verbo transitivo direto de duas formas. Qual é a primeira forma? Os assaltantes invadiram a loja. Pediu o complemento. Os assaltantes invadiram o quê? Se você pergunta o quê ao verbo, logo a resposta vai ser um verbo transitivo direto. Existem duas formas para você identificar uma transitividade verbal, principalmente no verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Como é que eu descubro? Quando você faz uma pergunta ao verbo e essa pergunta é o quê? Os assaltantes invadiram a loja. Os assaltantes invadiram o quê? Logo a resposta vai ser verbo transitivo direto. Qual é a outra forma de saber que o verbo é transitivo direto? Aí você vai analisar aqui, ó. Os assaltantes invadiram a loja. Depois do verbo não tem uma preposição. Aqui é um artigo, a loja, o comércio. Se você tem depois do verbo, preste atenção no que vem depois do verbo. Se depois do verbo não tem preposição, vai ser verbo transitivo direto. Lembrando, se ele pedir complemento, como aqui pede. Porque fica muito vago quando você diz: os assaltantes invadiram. Invadiram o quê? A loja. Então, se você perguntou o quê, a resposta vai ser verbo transitivo direto. Se depois do verbo não tiver uma preposição, você também classifica como verbo transitivo direto. Esses são os macetes e as dicas principais para você classificar a transitividade verbal. Ok? Então vamos lá. Aqui você tem o verbo transitivo, ele necessita de um complemento sem preposição. Agora eu já vou adiantar para vocês aqui esse assunto, porque tem os complementos, né? Então vamos lá. Se você tem um verbo transitivo direto, tudo que vier depois do verbo vai ser chamado de complemento. E você tem o complemento chamado de objeto direto ou objeto indireto. O que vai ser um objeto direto? Objeto direto é se você tem um verbo que é transitivo direto. Tudo que vier depois dele vai ser chamado de objeto direto. Ele nunca vai ser objeto indireto. Ele sempre vai ser objeto direto se você tem um verbo transitivo direto. É simples. Se o verbo é transitivo direto, o complemento vai ser o objeto direto.
ok? E aí você chega a uma resposta. Recapitulando, como é que eu sei que o verbo é transitivo direto? Quando você pergunta o quê? Os assaltantes invadiram a loja. O quê? Os assaltantes invadiram o quê? A loja. Ou você vai lá e analisa morfologicamente e você vê, tem o verbo e tem o artigo. Não é preposição, então é verbo transitivo direto. Tudo que vem depois do verbo é o complemento. E o que é o complemento? Objeto direto. E aí você tem o verbo transitivo indireto. O que é um verbo transitivo indireto? Também duas formas de você classificar. Como é que eu sei que um verbo é transitivo e direto? Também você tem duas formas. Primeira forma, quando você diz assim, muitas mulheres gostam de flores. Se a pergunta for de quê, você tem o verbo transitivo indireto. Muitas mulheres gostam. Gostam de quê? De flores. Muitas mulheres necessitam. Necessitam de quê? De afeto. Então, se você tem a pergunta ao verbo em de que, ele é um verbo transitivo indireto. A primeira forma de você identificar a transitilidade verbal. O verbo transitivo direto é o quê? Verbo transitivo indireto é de quê? Ok? Qual é a outra forma? A outra forma é simples. Você vai ler a frase e se depois de um verbo você tem uma preposição, ele vai ser verbo transitivo indireto. Ele não vai ser nenhuma outra coisa a não ser preposição. Se tiver qualquer outra coisa, ele não vai ser verbo transitivo direto. Mas se tiver preposição, depois do verbo, logo depois do verbo, você já sabe que vai ser verbo transitivo direto. Ok? Se tiver preposição em qualquer outro lugar, menos depois, não vai ser indireto. Mas se tem logo depois do verbo, é transitivo indireto. Ok? Então você tem o verbo transitivo, que precisa de um complemento com preposição. Logo, se precisa de um complemento com preposição, é um verbo transitivo indireto. O que vier depois do verbo vai ser chamado de quê? Complemento. E esse complemento vai ser chamado de objeto indireto. Se o verbo é transitivo direto, tudo que vem depois dele vai ser objeto direto. Se o verbo é transitivo indireto, tudo que vier depois dele vai ser objeto indireto. E espero que tenha ficado claro para vocês aqui, ok? E ele também podem ser os dois: verbo transitivo direto e indireto. Então, quando você diz assim, ensinamos gramática a nossos alunos, ensinamos o quê? Olha a pergunta. O quê? Gramática. Então, você tem aqui verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Vai ser os dois. Mas primeiro ele sempre vai ser direto. Então, vamos lá. Verbo. Ensinamos a perguntinha. O quê? Gramática. Então, você tem aqui, ó, verbo transitivo direto. Porque logo depois do verbo não tem nada, não tem preposição, não tem nada. Então você tem aqui um complemento sem preposição. Então, verbo transitivo direto. A nossos alunos. Por que ele é indireto? Esse a aqui é o quê? Esse a é uma preposição, não é um artigo. Porque você pode trocar por para. Lembra disso? Então, ó, ensinamos gramática para nossos alunos. Então, aqui não é um artigo, esse a. Cuidado, hein? Porque o a pode ser artigo ou pode ser preposição. Então, aqui você tem um complemento com preposição. Então, você tem aqui, ó, ensinamos verbo transitivo direto, gramática, objeto direto. E a nossos alunos, objeto indireto. Ok? Então, fica aí muito claro para vocês. Tudo vai depender do verbo. Se depois dele não tem preposição, você tem o verbo transitivo direto. Mas aí ele pode ser os dois juntos. Tá? Quando depois dele não vem a preposição, mas depois do depois vem uma preposição. Depois do primeiro complemento vem uma preposição. Então ele vai ser os dois. Eu acho que vai ficar bem mais claro aqui quando viemos no nosso aqui.
Quando diz assim, exemplos, a revista dedicou 2 páginas aos exames vestibulares. Então vamos lá. A revista dedicou o quê? Ó, o verbo. Vai ler até o verbo. 2 páginas. Duas é preposição? Não. Então você tem verbo transitivo direto. Mas aqui tem uma preposição, logo depois do primeiro complemento. Então você tem verbo transitivo direto e indireto. Porque você tem 2 complementos. Meu irmão comprou um carro. Meu irmão comprou o quê? Olha a perguntinha. Meu irmão comprou o quê? O carro. Então você tem o verbo transitivo direto, porque você tem um verbo que não tem preposição depois dele. Ele precisa. Precisa de quê? De sua ajuda. Tem preposição? Verbo transitivo indireto. Então dê pausa aí no vídeo e faça as outras aqui, de acordo com aquilo que eu mostrei para vocês. Só para vocês entenderem como funciona sem aqueles rabiscos todos. Ok, gente? Esta aula, eu vou até o predicado nominal, tá? Porque o predicado verbal você tem verbos transitivos e intransitivo, verbo transitivo direto e indireto, e o verbo intransitivo. E o que é um predicado nominal? O predicado nominal é quando o verbo não vai, não é um verbo de ação. Então você tem um predicado verbal quando o verbo for ação, com todas aquelas nomenclaturas que eu falei para você. E o predicado nominal é quando o verbo não é ação. Ele é uma característica, uma qualidade, um estado do sujeito. Depois do verbo, você tem uma característica. O vento está forte. Então você tem um predicado nominal. Ele não está predicando nenhuma ação, ele está nessa condição. Então você tem o predicado nominal. Então, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que o núcleo do sujeito é o substantivo e o núcleo do predicado vai ser o verbo. Ok? Então você tem exatamente essa nomenclatura. Deixa eu ver o que, é que tem mais. Aqui. Aquela mulher é muito estranha. Não tem nenhuma. Se o para você classificar predicado verbal ou nominal, se não tem uma ação, vai ser predicado nominal. Meus amigos parecem preocupados. Não tem predicado nominal. Agora preste atenção, outra coisa que eu esqueci para vocês. Você tem o predicado verbal, que o verbo, você tem um verbo de ação. O núcleo do predicado verbal vai ser o verbo. O núcleo do predicado nominal vai ser a característica. Então você tem aqui, ó, núcleo do predicado nominal, não vai ser o verbo, vai ser a característica. No caso aqui, estranha. Meus amigos parecem preocupados, não é uma ação. Então, se não é ação, o verbo não é foco. O foco é a característica, certo? Todos estavam ansiosos. Então você tem aqui uma característica de ansiedade. Verbo que não exprime uma ação. A população continua preocupada. Você tem aqui um verbo que não é uma ação. E eu ando meio triste. Você tem aqui um verbo que não é ação, porque você tem uma caracterização aqui do sujeito, tristeza. Ok, gente? Então eu vou encerrar a aula aqui e depois eu vou fazer outro vídeo para complementar, senão vai ficar muito grande aqui para vocês, tá bom? Espero ter ajudado até aqui e qualquer coisa a gente vai trocando figurinhas, ok? Tchau, tchau. Vou encerrar aqui a aula e vou gravar um outro vídeo para não ficar muito grande, para não embolar aí os assuntos que eu passei para vocês. Deixa eu descartar aqui.